Pessoal, agora nós iremos falar de numerador e denominador. O que é que acontece? Em uma fração, é importante observar o seguinte: o número que fica aqui em cima do traço, ele recebe a nomenclatura, ele é chamado de numerador. E o que está aqui embaixo, ele é chamado de denominador, certo? Então, o número que está em cima é o numerador e o que está embaixo é o denominador. E por que é importante saber isso? Vamos ver, porque cada um tem um significado especial quando vamos trabalhar com fração. Então, falou de numerador, eu estou me referindo ao número que está aqui em cima. E falou de denominador, eu estou me referindo ao número que está aqui embaixo da fração. E vamos ver porque é importante entender direitinho os numeradores e os denominadores. Olha aqui essa. O que o 6 representa em 2/6? Perceba que o 6, ele está aqui embaixo. Ou seja, ele está aqui no denominador, certo? Denominador. Agora, veja só. Lembra que quando estudamos anteriormente sobre divisões em partes iguais, nós vimos que o número que fica aqui embaixo é o total de partes que foi divididas, não é isso? Então, o denominador, ele indica o quê? Ele indica o número de partes iguais em um inteiro, ele indica o número de partes iguais, em todos os inteiros, ou o número de partes que estamos considerando. Veja só, o número que fica aqui embaixo, o denominador, ele indica o número de partes iguais em um inteiro, ou seja, o inteiro todinho foi dividido, no caso, aqui em 6 partes. Então, é isso. Tudo bem? Vamos ver aqui uma resolução e olha só o que é que ele diz. O numerador é o número de partes iguais em que estamos considerando. O denominador é o número de partes iguais em um inteiro. Então, o numerador e o denominador. A fração 2/6 representa a divisão de cada inteiro em 6 partes iguais e considerações de 2 dessas partes. Então, olha uma representação aqui de 2/6. Seria 6 partes iguais, ó, por isso que está aqui no denominador, e dessas nós iríamos destacar 2, que seria o numerador, certo? Então, o 6 em 2/6 é o denominador. Portanto, há 6 partes iguais em um inteiro, percebe? Então, o número 6 representa o número de partes iguais em um inteiro. Vamos para a próxima. O denominador, olha, da fração 3/2 indica o quê? Falou de denominador, é o número que está aqui, ó, descendo, é o que está aqui, ó, embaixo. Certo? Então, olha só. Ele agora te disse, o denominador dessa fração, ele indica o quê? Esse 2 aqui, esse 2 indica o quê? Esse 2, ele indica o seguinte, ó, que há 2 partes no inteiro, né? Que há 2 partes por inteiro. Então, que o inteiro todinho está dividido em 2 partes. É isso, tá vendo? Vamos lá, vamos para a próxima. Agora, o numerador, olha que ele falou no numerador. O numerador é qual? O numerador é esse que está aqui em cima, ó. É o 3. E ele indica o que esse 3? Veja, nesse caso aqui, o 3, ele indica o quê? Ele indica que estamos considerando 3 partes. Ele indica que estamos considerando 3 partes. Então, tá aqui nossa resposta. Certo? Então, olha só, para você ficar bem esperto, sempre olhando passo a passo. Ó, o numerador é o número de partes que estamos considerando e o denominador, o número de partes iguais em um inteiro. Então, se estamos falando no que estamos considerando, então nós estamos falando do numerador. Nesse caso aqui, o 3 representa a divisão de um inteiro em 4 partes. O inteiro foi dividido em 4 partes e dessa nós consideramos 3 partes, certo? Então, tá aqui, ó. O inteiro foi dividido em 4 partes e dessa nós consideramos 3 partes. Por isso que tá aqui o nosso 3 como numerador. A parte que consideramos fica aqui em cima, certo? Então, o numerador indica que estamos considerando 3 partes. É isso. Vamos para a próxima. E o 5? O 5 representa o que nessa fração? 5/2, certo? O 5 representa o que aqui? Então, olha, o 5, ele representa o que, ó? O número de partes que estamos considerando, ok? O número de partes que estamos considerando, certo?
é o que representa esse 5. Vamos ver se foi isso mesmo? Olha só. E aí ele te diz de novo, aluno, o numerador é o número de partes que estamos considerando. Então, se o 5 está no numerador, então é isso. A fração aqui em 5 meios, olha, seria isso. Seria figuras divididas em 2 pedacinhos. E dessas nós pegamos 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, 5 meios é isso aqui, ó. É representar a divisão de cada inteiro em 2 partes. Cada inteiro foi dividido em 2 partes iguais. E dessa nós consideramos 5 partes. Tá aqui. Então, 5 meios, nós temos essa representação. Tá certo? Olha que interessante. Por que há mais de um inteiro? Vamos ver? Ó, há apenas 2 partes por inteiro, mas precisamos considerar mais de 2 partes. Portanto, precisamos de mais de um inteiro. Olha que fração legal. Percebe que essa aqui ela vai além do inteiro? Ela pegou 2 inteiros e mais a metade de outro. É isso mesmo. Certo? Então, o 5 aqui, ó, em 5 meios é o numerador. Portanto, estamos considerando 5 partes. Ok? E vamos para a próxima. O 4, o que é que o 4 representa aqui? O 4 representa o quê? O número de partes iguais em um inteiro, o número de partes iguais em todos os inteiros, ou o número de partes que estamos considerando. Representa o número de partes iguais em um inteiro. O inteiro todinho foi dividido em 4 partes. É isso que o 4 aqui embaixo representa. No caso, o nosso denominador. Vamos para a próxima. E o que o denominador dessa fração indica? Olha, o denominador aqui é o 8. E a gente já sabe, o número que está aqui, ó, o denominador, o 8, ele indica o quê? Ele indica que há 8 partes por inteiro. Ou seja, que o inteiro foi dividido em 8 partes. Certo? Então, é só vir e verificar. Vamos para a próxima. E agora, o que é que o numerador representa? O numerador, lembrando, é o número que está aqui em cima. E esse número que está aqui em cima, ele representa o quê? Ele representa que estamos considerando uma parte. É o número que estamos a considerar, numerador. Então, estamos considerando uma parte desse inteiro, não é isso? Desse total. Pronto, foi isso mesmo. Tá vendo? Então, só para você ter uma visão aqui da figura, ó. Tá vendo? O 8 é a quantidade de partes que está dividida e esse aqui 1, que é o que queremos, é o numerador, ou seja, que estamos considerando uma parte. Então, olha, para ficar organizado aí nos seus pensamentos, o numerador é o que estamos considerando, é a quantidade de partes que estamos considerando. E o denominador é o que fica aqui embaixo, é a quantidade de partes todinhas que está indicando o inteiro, tá certo? Então, numerador é o número de partes iguais que estamos considerando. E o denominador, é o que está aqui embaixo, é o número de partes iguais em um inteiro. Em um inteiro todinho, aí nós temos o número de partes aqui em que ele foi dividido, certo? Então, a atividade agora é essa, você entender bem direitinho o numerador e o denominador, para não confundi-los, porque eles representam coisas, conceitos diferentes, ok?